Estou lendo um estudo acerca do Novo Testamento e aqui é pano de fundo histórico e político e cronologia do Novo Testamento, a partir da página 1447. O ministério de Jesus terminou como havia sob o governo de Pôncio Pilatos. Pilatos foi procurador de 26 a 36 depois de Cristo. A morte de Jesus não ocorreu perto do início desse período, pois independentemente do que foi discutido acima acerca da datação do seu ministério, os eventos mencionados em Lucas 13:1 e 23:12 parecem exigir que Pilatos já fosse procurador havia algum tempo. É verdade que há tradições que remontam a Tertuliano e que datam a crucificação de 29 depois de Cristo, mas há dificuldades com essa datação, mesmo que retrocedêssemos no tempo, no período do ministério. Parece claro que Jesus morreu numa sexta-feira, na época da lua cheia da Páscoa, e a tradição de Tertuliano e dos outros coloca essa sexta-feira no dia 25 de março. Mas cálculos astronômicos indicam muito decisivamente que a lua cheia da Páscoa de 29 depois de Cristo foi em abril. Os evangelhos requerem que a sexta-feira em questão seja 14 ou 15 de Nissan, visto que a data do mês de Nissan era estabelecida pela lua cheia. Astrônomos conseguiram calcular que 15 de Nissan foi uma sexta-feira em 27 depois de Cristo e 14 de Nissan foi uma sexta-feira em 30 e 33 depois de Cristo. Em vista das evidências já citadas que sugerem que o ministério de Jesus se estendeu de 30 a 33 depois de Cristo, podemos concluir que é provável que a crucificação tenha ocorrido em 33 depois de Cristo. Não há razão para pensarmos que o período entre o Pentecoste e a conversão de Paulo tenha sido indevidamente prolongado, embora a exata duração do intervalo seja desconhecida. Alguns estudiosos afirmam que o apedrejamento de Estevão não poderia ter acontecido enquanto Pilatos ainda era procurador e por isso precisa ser datado após 36 depois de Cristo. Mas o fanatismo é imprevisível e pode ser desencadeado a qualquer tempo sem levar em conta as consequências. Uma tradição foi conservada por Irineu, que diz que o intervalo entre o Pentecoste e a conversão de Paulo foi de 18 meses. E isso talvez não esteja muito errado. Temos uma pista no Novo Testamento em que Paulo afirma que 3 anos após sua conversão deixou Damasco, Gálatas 1:18. Supostamente na ocasião em que o governador submisso ao rei Aretas tentou prendê-lo, 2 Coríntios 11:32-33, Damasco estava em mãos romanas, certamente até 33 depois de Cristo e provavelmente até 37 depois de Cristo, visto que Aretas morreu em 40 depois de Cristo. Ele provavelmente obteve a posse de Damasco entre 37 e 40 depois de Cristo. Durante esse tempo, então, e provavelmente mais próximo do início que do fim, Paulo escapou de Damasco, visto que isso se deu 3 anos após sua conversão. Deve ter ocorrido logo após 34 depois de Cristo, se não neste ano mesmo. Após sua partida de Damasco às pressas, Paulo passou 15 dias em Jerusalém, Gálatas 1:18, antes de se retirar para a Síria e Cilícia, Gálatas 1:21,
onde permaneceu no anonimato por um período não especificado, até que Barnabé foi buscá-lo. Atos 11:25. Barnabé o levou a Antioquia, onde ficou durante um ano. Atos 11:26. Os dois homens então receberam a comissão da igreja em Antioquia para levar auxílio aos irmãos na justiça que haviam sido afligidos pela fome. Isso aconteceu em uma época não especificada durante o reinado de Cláudio. Atos 11:27 ao 30. O ano de 45 depois de Cristo foi um ano de colheitas desastrosas na região oriental do Mediterrâneo, segundo o que lemos nos papiros egípcios, e por isso é provável que essa visita da fome, como é chamada, tenha sido feita por Paulo e Barnabé no final de 45 depois de Cristo ou início de 46. Que esse é o caso fica confirmado pelo fato de que Lucas interrompe a sua narrativa no ponto da visita para relatar a perseguição à igreja realizada por Herodes Agripa I e a morte do rei, Atos 12:1 a 23, que aconteceu por aquele tempo. Atos 12:1. Herodes morreu em 44 depois de Cristo. A primeira visita missionária de Paulo provavelmente ocorreu durante 46 ou 47 depois de Cristo. Não há nada na narrativa que sugira uma estada demorada em qualquer dos muitos lugares visitados. Atos 13:4 e 14:26. Afirma-se, no entanto, que os missionários permaneceram um longo tempo em Antioquia depois do seu retorno. Atos 14:28. O chamado Concílio de Jerusalém ocorreu após o término da primeira viagem missionária e antes do início da segunda, Atos 15, visto que o começo da segunda viagem pode ser datado com certa segurança do final de 49 ou início de 50 depois de Cristo. No mais tardar, parágrafos seguintes, parece claro que o concílio foi realizado em 49 depois de Cristo. Se como é razoável, esse concílio deve ser identificado com o de Gálatas 2:1 ao 10, e se a afirmação de Gálatas 2:1 deve significar que ele aconteceu 14 anos após a conversão de Paulo, a conclusão de que o concílio em Jerusalém ocorreu em 49 depois de Cristo é fortalecida. O ponto de vista de que a segunda viagem missionária de Paulo durou do final de 49 depois de Cristo ou início de 50 até o outono de 51 depois de Cristo, apoia-se nos seguintes dados. A viagem começou não muito tempo depois de ter terminado o concílio, Atos 15:33 a 36. Depois de gastar um tempo não especificado visitando as igrejas na Síria e Cilícia e as recém-fundadas igrejas na Ásia Menor, Paulo e seus colaboradores atravessaram a região da Frígia e Galácia. Se as igrejas a quem é dirigida a carta eram igrejas na região étnica da Galácia, de acordo com a teoria do norte da Galácia, e não as igrejas no sul da Ásia Menor, na província romana da Galácia, de acordo com a teoria do sul da Galácia. Então, a breve declaração em Atos 16:6 deve ser compreendida como um período de atividades evangelísticas. Paulo então cruzou para a Europa e depois de uma estada breve em Filipos, Tessalônia, Bereia e uma breve visita a Atenas, permaneceu bem mais do que 18 meses em Corinto. Atos 18:11. Foi mais próximo do final desse período que aconteceu o incidente de Gálio, cuja datação pode ser feita com relativa precisão. Os judeus em Corinto levaram suas acusações contra Paulo diante de Gálio, indubitavelmente depois de ele se tornar procônsul de Acaia
Atos 18:12. Uma inscrição em Delfos mostra que o ano do mandato de Galho começou na metade do verão do ano 51 ou 52 depois de Cristo. Se, como parece provável, foi 51 depois de Cristo, Paulo deve ter chegado a Corinto no início de 50 depois de Cristo e permanecido até o verão de 51 depois de Cristo, quando retornou para Antioquia via Éfeso e Jerusalém antes que a chegada do inverno tornasse a navegação impossível. Essa cronologia é confirmada pelo fato de que quando Paulo chegou a Corinto, encontrou Áquila e Priscila, que recentemente tinham sido forçados a deixar a Roma por consequência do edito de Cláudio expulsando os judeus de Roma, Atos 18:2. Visto que foi provavelmente em 49 depois de Cristo que o edito foi promulgado, é muito provável que Áquila e Priscila tenham chegado a Corinto no início de 50 depois de Cristo, não muito tempo antes de Paulo. A terceira viagem missionária de Paulo foi a mais longa. Ocorreu logo após a conclusão da segunda e provavelmente começou em 52 depois de Cristo. Depois de um período indeterminado gasto na ministração às igrejas da Galácia e Frígia, Atos 18:23 e 19:1, Paulo gastou a maior parte de 3 anos em Éfeso, Atos 19:8. Ele visitou a Macedônia e permaneceu 3 meses na Acaia, Atos 20:1-3, e pode ter ido até o Ilírico, Romanos 15:19. Uma das grandes preocupações nessa viagem foi coletar uma oferta das igrejas dos gentios para os irmãos pobres em Jerusalém. Ele estava ansioso para chegar a Jerusalém antes do Pentecoste, Atos 20:16. O ano era 56 ou 57 depois de Cristo. Ali ele foi preso. Foi depois interrogado por Félix, Atos 24. 2 anos mais tarde, provavelmente em 59 depois de Cristo, Festo sucedeu a Félix, Atos 24:27. Chamado a depor diante de Festo, Paulo apelou a César, Atos 25:10. E após a audiência diante de Herodes Agripa II, Atos 26, Paulo navegou para Roma no outono, Atos 27:9. Durante 2 anos, 60 e 61 depois de Cristo, Paulo permaneceu como prisioneiro em Roma, Atos 28:20. Os eventos subsequentes estão envoltos em incertezas. Provavelmente a causa de Paulo foi julgada a revelia, ou mais provavelmente não foram apresentadas evidências suficientes contra ele e ele foi solto. As cartas pastorais indicam que Paulo se empenhou em novas atividades missionárias antes de sua morte, que provavelmente ocorreu em Roma antes da morte de Nero em 68 a.C. e possivelmente em 64 durante a perseguição de Nero. Pedro foi solto da prisão de forma miraculosa antes da morte de Herodes Agripa I em 44 depois de Cristo. Atos 12:3-19. Ele deixou Jerusalém por um tempo, Atos 12:17, mas depois retornou e esteve presente no concílio de Jerusalém, Atos 15:7. Visitou Antioquia, Gálatas 2:11, e talvez esteve em Corinto, 1 Coríntios 1:12. Ele fez ao menos uma visita a Roma. A tradição aponta fortemente para a possibilidade de tanto ele quanto Paulo terem sido mortos em Roma. O significado de 1 Pedro 5:13
é controvertido, embora Pedro possa bem ter usado Babilônia como uma designação apocalíptica de Roma. É quase certo que tenha sido vítima da crueldade de Nero. Tiago, irmão do Senhor, que se tornou o extraordinário líder cristão em Jerusalém, Atos 12, 17 e 15, 13, foi apedrejado provavelmente em 62 d.C. A morte de João, que de acordo com a tradição ocorreu em 100 d.C., marca o final da era apostólica. Governantes da Judéia: Herodes o Grande, rei, 37 a 4 a.C. Arquelau é de 4 a 6 d.C. Procuradores vai ter o Copônio em 6 a 9 d.C. Marcos Ambívio 9 a 12. Ânio Rufo de 15 a 26. Valério Grato 26 a 36. Pôncio Pilatos. Não, tá errado. Copônio 6 a 9 depois de Cristo, né? Marcos Ambívio, que é 9 a 12 depois de Cristo. Ânio Rufo Ânio Rufo 12 a 15. Valério Grato 15 a 26. Pôncio Pilatos 26 a 36. Marcelo 37. Marulo 37 a 41 depois de Cristo. Rei Herodes Agripa 1 41 a 44. Procuradores: Cúspio Fado 44 a 46. Tibério Júlio Alexandre 46 a 48. Ventídio Cumano 48 a 52. Antônio Félix 52 a 59. Pórcio Festo 59 a 62. Albino 62 a 65. Gécio Floro 65 a 66. Imperadores romanos: Augusto 27 a.C. a 14 depois de Cristo. Tibério 14 a 37. Caio Calígula 37 a 41. Cláudio 41 a 54. Nero 54 a 68. Galba 68 a 69. Otto 69. Vitélio 69. Vespasiano 69 a 49. Tito 79 a 81. Domiciano é 81 a 96. Cronologia sugerida no Novo Testamento: o nascimento de Jesus, o batismo de Jesus, morte e ressurreição, a conversão de Paulo, primeira viagem missionária de Paulo, Concílio de Jerusalém, segunda viagem missionária de Paulo. Aí que o batismo está em 29 a 30, morte e ressurreição 33 depois de Cristo, conversão de Paulo 34 a 35, primeira viagem missionária de Paulo é 46 a 47, Concílio de Jerusalém 49, segunda viagem missionária não tem. Não, é porque a segunda viagem missionária de Paulo é de 49 a 51 depois de Cristo. Sim, tem. Terceira viagem missionária de Paulo, 52 e 56 ou 57. Primeiro encarceramento de Paulo em Roma, 59 a 61 depois de Cristo. Morte de Tiago, 62. Morte de Pedro, 64. Me perguntando. Morte de Paulo foi 64. Morte de João, cerca de 100. Família de Herodes: Aristóbulo, Herodes Agripa I e Herodias. Ligado a Herodes Agripa II, Berenice e Drusila, casada com Félix. Herodes Felipe I, casado com Herodias e Salomé. Arquelau
Herodes Antipas casado com Herodias e Herodes Filipos II casado com Salomé. Isso aí.